Olá a todos e bem-vindos de volta ao canal. Vocês dominaram os transistores, domaram o temporizador 555, estão confortáveis com o mundo analógico. Mas agora é hora de entrar em um novo reino, o mundo da eletrônica digital, onde tudo é limpo, preciso e definido por apenas 2 estados. Então, qual é a grande diferença entre analógico e digital? Imagine um interruptor de luz com dimmer. Você pode deslizá-lo para qualquer posição, criando uma gama contínua de brilho. Isso é analógico, um sinal suave e fluido, com infinitas possibilidades. Agora, pense em um interruptor de luz padrão. Ele está ligado ou desligado. Não há meio termo. Isso, meus amigos, é digital. É um mundo construído sobre valores discretos e específicos. Em eletrônica, representamos esses 2 estados com números 0 e 1. Este sistema de zeros e uns é chamado de binário e é a linguagem fundamental de todo computador, smartphone e dispositivo digital que você possui. Um 0 normalmente representa desligado, falso ou uma baixa tensão, enquanto 1 representa ligado, verdadeiro ou uma alta tensão. Ao encadear esses simples zeros e uns, podemos criar instruções incrivelmente complexas e processar grandes quantidades de dados. Mas como realmente tomamos decisões com esses uns e zeros? É aí que entram as portas lógicas. As portas lógicas são os blocos de construção básicos de qualquer circuito digital. Elas recebem uma ou mais entradas binárias e produzem uma única saída binária, com base em uma regra específica. Vamos começar com as 3 portas mais fundamentais. Primeiro, a porta AND. Pense nela como uma porta de segurança que requer 2 chaves para abrir. Se a entrada A e a entrada B forem ambas 1 ou verdadeiro, então a saída será 1. Se qualquer uma das entradas for 0, ou se ambas forem 0, a saída será 0. Ela precisa que todas as entradas sejam verdadeiras para que a saída seja verdadeira. Em seguida, temos a porta O. Esta é um pouco mais relaxada. Imagine um corredor com 2 interruptores controlando uma luz. Se o interruptor A ou o interruptor B estiver ligado, a luz acende. Mesmo que ambos estejam ligados, a luz continua acesa. A única maneira de a luz permanecer apagada é se ambos os interruptores estiverem desligados. Portanto, a saída da porta OR é um se pelo menos uma de suas entradas for 1. Finalmente, há a mais simples de todas, a porta NOT. Esta porta é uma rebelde. Ela faz o oposto exato de sua entrada. Se você dá a ela um 1, ela produz um 0. Se você dá a ela um 0, ela produz um 1. Por essa razão, também é chamada de inversor. Agora, a teoria é ótima, mas vamos colocar as mãos na massa e construir algo. Vamos fazer um circuito simples em uma protoboard para ver uma porta AND em ação. Para isso, você precisará de uma protoboard, alguns fios de jumper, uma fonte de alimentação de 5 volts, um circuito integrado Nanajuyon HC que contém 4 portas AND, 2 botões de pressão, um resistor de 220 ohms e um LED. Primeiro, vamos colocar o chip 74HC08 no canal central da nossa protoboard. Certifique-se de que o pequeno entalhe ou ponto no chip esteja voltado para a sua esquerda. Isso nos ajuda a identificar os números dos pinos. Agora, precisamos alimentar e o chip. Encontre o diagrama de pinagem do 74HC08 online. Isso é crucial. Você verá que o pino 14 é o VCC, ou nossa alimentação positiva, e o pino 7 é o terra. Vamos conectar o pino 14 ao nosso barramento de 5 volts e o pino 7 ao nosso barramento de aterramento. Em seguida, vamos configurar nossas entradas. A primeira porta, AN, neste chip, usa os pinos 1 e 2 como entradas
e o pino 3 como saída. Conectaremos nossos 2 botões de pressão a essas entradas. Coloque os 2 botões na placa. Para o primeiro botão, conecte uma perna ao barramento de 5 volts e a outra perna ao pino 1 do nosso chip. Faremos o mesmo para o segundo botão, conectando entre o barramento de 5 volts o pino 2. Agora, para nossa saída, conectaremos o LED para ver o resultado. Pegue a perna mais longa do LED, o anodo, e conecte-a ao pino 3 do chip. Pegue a perna mais curta, o catodo, e conecte-a a uma extremidade do nosso resistor de 220 ohms. A outra extremidade do resistor se conecta ao barramento de aterramento. Ok! Vamos ligar. No momento, ambos os botões estão abertos. Então, as entradas não estão conectadas a nada. O que acontece quando você pressiona um botão? Nada. E o outro? Ainda nada. Mas agora, pressione ambos os botões ao mesmo tempo. O LED acende. Você acabou de construir uma representação física da toboloverdade da porta Under. Quando a entrada A e a entrada B são ambas altas, a saída se torna alta. Mas espere um minuto. O que acontece quando você não está pressionando os botões? Em que estado estão as entradas? Elas estão apenas desconectadas. Isso é chamado de entrada flutuante. E é uma grande fonte de erros em circuitos digitais. Uma entrada flutuante não é um 0 ou 1. Ela pode flutuar e captar ruído elétrico, fazendo com que a porta se comporte de forma imprevisível. Seu LED pode piscar ou permanecer aceso quando não deveria. Então, como consertamos isso? Precisamos garantir que nossas entradas estejam sempre ligadas a um estado conhecido, seja alto ou baixo. Podemos fazer isso com resistores de pull-down. Vamos modificar nosso circuito. Desconecte os botões por 1 segundo. Agora, pegue um resistor de 10.000 ohm e conecte o do pino 1 ao barramento de aterramento. Faça o mesmo para o pino 2, conectando outro resistor de 10.000 ao terra. Agora, reconecte seus botões. Desta vez, conecte um lado de cada botão ao barramento de 5 volts e o outro lado ao seu respectivo pino de entrada. Como antes, o que fizemos? Quando um botão não é pressionado, o resistor puxa a tensão do pino de entrada para o terra, tornando um zero sólido. Quando você pressiona o botão, cria um caminho direto para a alimentação de 5 volts. Como este caminho tem muito menos resistência do que nosso resistor de pull-down de 10.000. O pino de entrada vê uma alta tensão, ou um 1. Agora nossas entradas nunca estão flutuando. Elas são 1, 0, definido, ou 1 definido. Este é um design muito mais robusto. Você também poderia usar resistores de pull-up, que funcionam da maneira oposta, ligando o estado padrão a alto. Outro problema comum é a fiação incorreta. É muito fácil misturar os pinos, especialmente em um chip complexo. Talvez você tenha trocado acidentalmente os pinos de VCC e terra, o que poderia danificar o chip. Ou talvez você tenha conectado o seu LED de saída a um pino de entrada por engano. A melhor maneira de evitar isso é viver pelo datasheet. Sempre, sempre, sempre. Consulte o datasheet de cada componente que você usa. Ele contém o diagrama de pinagem, que é o seu mapa para conectar e o chip corretamente. Ele informa onde vai a alimentação, onde vai o terra e o que cada pino faz. Verificar suas conexões com um datasheet antes de ligar pode economizar horas de frustração e alguns componentes queimados. Se o seu circuito não estiver funcionando, o primeiro passo é sempre desligar e traçar metodicamente sua fiação em relação a esse diagrama de pinagem. Então, vamos recapitular. Vimos que o mundo digital é construído sobre 2 estados simples, 0 e 1. Aprendemos sobre os tomadores de decisão fundamentais, menos as portas lógicas, AND, OR e NOT, e até construímos um circuito funcional para provar o conceito. Também abordamos alguns problemas do mundo real, como entradas
flutuantes e erros de fiação, aprendendo a criar circuitos robustos e confiáveis, usando resistores de pull-down e datasheets. Isso é apenas o começo. O verdadeiro poder da eletrônica digital vem da combinação dessas portas simples para criar lógicas mais complexas, como somadores, flip-flops e, eventualmente, microprocessadores inteiros. Eu o encorajo a experimentar. Tente construir um circuito com uma porta OR, ou veja se consegue combinar uma porta AND e uma NOT. As possibilidades são infinitas. Obrigado por assistir hoje. Espero que isso tenha lhe dado uma base sólida em lógica digital. Se você achou útil, dê um joinha no vídeo e se inscreva para mais projetos de eletrônica. Deixe nos comentários o que você planeja construir a seguir. Vejo você no próximo.